Você não está perdido. Pare por um instante e escute isso com precisão. A sensação de confusão que você carrega, essa névoa mental que parece te envolver, esse cansaço interno que não tem explicação clara, isso não é um defeito seu. Isso é o resultado de um erro de identificação. Você foi condicionado a acreditar que você é a sua mente, e a sua mente está cheia de ruído, pensamentos que não são seus, emoções que você absorveu, medos que foram aprendidos, histórias que você repetiu tantas vezes que passaram a parecer verdade. Mas deixa eu te revelar algo agora. Se você consegue observar a sua confusão, então você não é a confusão. Se você percebe que sua mente está agitada, então você não é essa mente. Existe algo em você que está vendo tudo isso, silencioso, presente, intacto. E esse algo é você. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber isso. Elas tentam consertar a mente, controlar pensamentos, lutar contra emoções, mas nunca questionam a raiz. Quem é que está vendo tudo isso acontecer? Porque no momento em que você faz essa pergunta, tudo começa a mudar. A confusão não desaparece de imediato, mas ela perde o poder, porque você deixa de estar dentro dela e passa a observá-la. E aqui está o ponto que poucos compreendem. O sofrimento não vem da mente, ele vem da identificação com ela. Você não sofre porque pensa, você sofre porque acredita que é o que pensa. E enquanto você continuar preso nisso, a realidade vai parecer caótica, injusta, pesada. Mas quando você começa a se separar disso, mesmo que por segundos, um espaço surge. E nesse espaço existe clareza, existe direção, existe algo maior tentando se comunicar com você. Mas você só começa a ouvir quando para de se confundir com o ruído. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Agora que você começou a perceber que não é a sua mente, eu preciso te levar um pouco mais fundo, porque não basta apenas entender que existe confusão. Você precisa entender por que ela parece tão convincente. A realidade em que você foi treinado a viver é baseada em reação, reagir ao medo, reagir ao problema, reagir à opinião dos outros, reagir à escassez, reagir ao passado, reagir ao que o mundo diz que você é. E quanto mais você reage, menos você percebe. Essa é a armadilha. A matriz não é apenas um sistema externo, ela é um padrão de percepção distorcida. Ela faz você acreditar que o mundo está acontecendo contra você, quando na verdade ele também está respondendo ao estado a partir do qual você o interpreta. Ela faz você acreditar que a dor define sua identidade. Ela faz você acreditar que o caos tem mais autoridade que a sua consciência. Ela faz você acreditar que, para encontrar Deus, paz, direção ou verdade, você precisa buscar fora. Mas o lado de fora só amplifica aquilo com que você já está em ressonância por dentro. Perceba a profundidade disso. Se o seu campo interior está tomado por ruído, medo e confusão, tudo o que você vê parece confirmar desordem. Se o seu campo interior começa a se reorganizar, você passa a enxergar sinais onde antes só via ameaça. O mundo não muda primeiro. A leitura que você faz dele muda primeiro. E dessa nova leitura, nasce uma nova experiência. É por isso que tantas pessoas continuam pedindo clareza, mas alimentando o ruído. Querem paz, mas permanecem viciadas em conflito. Querem direção, mas continuam obedecendo à ansiedade. Querem transformação, mas ainda consultam a velha identidade para decidir quem são. E a velha identidade nunca vai te conduzir ao novo, porque ela só sabe repetir. Ela repete traumas, repete crenças, repete limites, repete a narrativa de separação, mas existe algo em você que não repete, algo que observa sem se perder, algo que sente sem ser consumido, algo que reconhece que existe uma inteligência maior operando por trás do aparente caos. Quando você começa a sair da reação automática, uma nova possibilidade surge. Você para de dizer, a vida está me esmagando, e começa a perceber, eu fui treinado a interpretar tudo a partir da desconexão.
Esse é o início da libertação, porque a partir daí você para de tentar vencer o mundo e começa a reorganizar sua frequência. E quando sua frequência muda, sua relação com a realidade muda junto. Não porque você está fugindo dos problemas, mas porque deixou de entregar sua identidade a eles. É nesse ponto que a força divina começa a encontrar espaço em você, não no barulho, no espaço, não na pressa, na presença, não na reação, na percepção. Então aqui está a pergunta que eu quero que você enfrente agora, com coragem. Em que área da sua vida você percebe que ainda está reagindo automaticamente em vez de observar com consciência? Escreva isso nos comentários com uma frase simples. Pode ser algo como: hoje eu percebo onde eu estava reagindo sem consciência. Esse tipo de declaração ancora a nova percepção. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar mais fundo, se inscreva no canal agora, porque daqui para frente você não vai apenas ouvir ideias, você vai reorganizar a forma como percebe a si mesmo, Deus e a própria realidade. Você não é a sua mente, e a realidade que você enxerga não é neutra, ela é interpretada, mas isso ainda não resolve o ponto central, porque surge uma pergunta inevitável: se eu não sou minha mente, então quem sou eu? E aqui está a resposta que muda tudo. Se você realmente permitir que ela entre, existe uma presença dentro de você, não como conceito, não como crença, não como algo que você precisa aceitar, mas como algo que você pode experienciar. Agora, sem intermediários, sem esforço, sem ritual. Essa presença não depende da sua fé, ela não depende da sua história, ela não depende do quanto você entende ou não entende. Ela já está aí, sempre esteve. Mas foi ignorada, porque você foi treinado a procurar tudo fora, treinado a buscar validação fora, resposta fora, direção fora, salvação fora. E quanto mais você busca fora, mais você reforça a sensação de ausência dentro. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar a forma como você se percebe neste exato momento. Pare por alguns segundos, não tente controlar nada, apenas perceba que você está consciente. Perceba isso agora. Existe algo em você que sabe que você está aqui, que sabe que você está ouvindo, que sabe que você está percebendo. Esse saber não é um pensamento. Ele vem antes do pensamento. Ele é silencioso, mas inegável. E é aí que tudo começa a se reorganizar, porque você começa a entender que a consciência não é algo que você cria. Ela é o que você é. E essa consciência não está vazia, ela tem direção, ela tem inteligência, ela tem presença. Você pode chamar isso de Deus, mas entenda, não como uma entidade separada, e sim como a essência que sustenta a sua própria existência. Isso muda completamente o jogo, porque você deixa de ser alguém tentando encontrar Deus e passa a ser alguém começando a reconhecer Deus como base do próprio ser. E quando isso começa a fazer sentido, mesmo que de forma sutil, algo dentro de você se acalma, porque você não está mais procurando desesperadamente, você está começando a perceber. E perceber é diferente de acreditar. A crença pode falhar, a percepção, não. E quanto mais você se permite perceber essa presença, menos você depende do ruído externo para se sentir guiado. Menos você entra em desespero quando tudo parece incerto. Menos você se perde quando a mente tenta te puxar de volta para a confusão, porque agora existe um ponto de referência, interno, estável, silencioso, mas absolutamente real. E é a partir desse ponto que a comunicação começa. No próximo passo, você vai entender exatamente como essa presença fala com você. E mais importante, como reconhecer quando é ela e quando é apenas a sua mente repetindo padrões antigos. A próxima etapa é aprender a perceber como ela se comunica, porque ela já está falando com você o tempo todo, mas você foi treinado a ignorar, ou pior, a duvidar.
A comunicação dessa presença não vem como um pensamento barulhento, não vem como medo, não vem como urgência, não vem como ansiedade. Ela vem como um sinal simples, sutil, direto, intuição. E aqui está algo que você precisa entender com clareza. A intuição não discute, ela não tenta convencer, ela não entra em conflito com outros pensamentos. Ela simplesmente surge, limpa, direcionada e desaparece se você não presta atenção. Enquanto isso, a mente faz o oposto. A mente repete, a mente argumenta, a mente cria cenários, a mente gera dúvida, a mente te prende em ciclos. Então existe uma diferença clara. A mente é barulho, a intuição é direção. Mas a maioria das pessoas está tão acostumada com o barulho que quando a direção aparece, elas ignoram ou dizem: "Isso não pode ser tão simples", mas é, e sempre foi. Agora vem o ponto mais importante. Como saber se é a intuição ou apenas mais um pensamento? A resposta é direta. Observe a direção. Se aquilo que surge em você aponta para mais vida, mais clareza, mais paz, mais alinhamento, mais verdade, então isso não vem da confusão. Isso vem da presença. Isso é Deus se expressando através de você, não como uma voz externa, mas como uma inteligência interna. Agora, se o que surge em você gera medo imediato, pressa, desespero, contração, sensação de perda, isso é a mente reagindo. Não é direção. Existe um ponto ainda mais profundo que precisa ser ativado, porque observar já te tira da ilusão, mas existe um estado que te coloca em alinhamento direto com a fonte. E esse estado é simples, mas foi completamente distorcido ao longo do tempo. Eu sou. Pare de tratar isso como uma frase. Isso não é afirmação motivacional. Isso é um portal de consciência. Agora entenda com precisão. Eu é o indivíduo, a identidade que você construiu, seu nome, sua história, seu papel no mundo. Sou é a existência, a presença, o campo, a inteligência que sustenta tudo. Quando você diz "eu sou" com consciência, você está unificando os dois. Você está saindo da separação. Você não é mais um indivíduo perdido tentando encontrar Deus. Você é a expressão consciente de Deus experienciando a si mesmo. Agora percebe o impacto disso? O problema nunca foi a sua vida. O problema foi você acreditar que estava separado da fonte que sustenta a vida. E quando essa separação começa a se dissolver, algo começa a reorganizar dentro de você. Você começa a perceber pensamentos e dizer: "Isso não sou eu". Você começa a sentir emoções e dizer: "Isso está passando por mim, mas não me define". Você começa a olhar para padrões antigos e reconhecer: "Isso foi aprendido, mas não precisa continuar". E isso não é negação, isso é clareza, isso é presença, isso é consciência ativa. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais direto. Quando você se estabelece no "eu sou", você para de buscar identidade e começa a expressar essência. Você não precisa mais provar, não precisa mais convencer, não precisa mais lutar para se tornar algo. Você já é. E a partir desse estado, as ações começam a vir de um lugar completamente diferente, mais alinhado, mais simples, mais preciso. Você não reage, você responde, você não se perde, você se posiciona, você não se fragmenta, você se integra. E é nesse ponto que a transformação real acontece, não como esforço, mas como consequência. Agora, se você sente que esse tipo de entendimento está indo além do superficial, se você percebe que isso não é apenas conteúdo, mas uma mudança de percepção, existe um espaço onde esse processo é aprofundado, sem pressa, sem ruído, com direcionamento. Se isso ressoa com você, considere fazer parte do clube de membros. Lá, você não apenas escuta, você treina essa consciência até que ela se torne natural, porque entender uma vez não transforma, mas integrar transforma tudo. E isso começa exatamente aqui, quando você deixa de repetir quem você achava que era e começa a sustentar quem você realmente é, sem esforço, sem conflito, apenas sendo. Eu sou. É repetição. E aqui está onde tudo muda. Você não precisa eliminar a mente. Você só precisa parar de obedecer automaticamente. Você pode observar e escolher. Esse é o ponto de poder, porque no momento em que você começa a reconhecer a diferença,
Você deixa de viver no piloto automático e começa a viver em alinhamento. E alinhamento não significa perfeição, significa direção consciente. Você pode até errar, mas não se perde mais, porque existe um fio interno te guiando. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Essa intuição não é algo separado de você. Ela não vem de fora. Ela emerge da sua própria essência. Ela é o reflexo direto da sua conexão com Deus. E quanto mais você desacelera, quanto mais você observa, quanto mais você se desidentifica do ruído, mais clara essa comunicação se torna. Até que chega um ponto em que você não precisa mais procurar respostas. Você passa a reconhecer instantaneamente. E quando isso acontece, a vida deixa de ser um campo de confusão e passa a ser um campo de leitura. Você não reage mais ao mundo, você lê o mundo e responde a partir da consciência. No próximo passo, você vai entender algo que liberta completamente, porque você nunca foi seu corpo e nunca foi sua mente. E como isso muda totalmente a forma como você se posiciona na realidade. Observe isso com total honestidade. Você olha para o seu corpo e diz: "Esse sou eu." Mas você consegue ver o seu corpo, você consegue sentir o seu corpo, você consegue perceber mudanças nele. Então responda com precisão. Se você pode observar o seu corpo, como você pode ser o seu corpo? O observador nunca é a coisa observada. Agora vá mais fundo. Você diz: "Minha mente está confusa." Percebe? Você está dizendo minha mente, não eu sou a mente. E mais do que isso, você consegue perceber seus pensamentos. Você percebe quando um pensamento surge. Você percebe quando ele desaparece. Você percebe quando ele muda. Então, novamente, se você consegue observar a sua mente, como você pode ser a sua mente? O que você chama de eu até hoje é apenas um conjunto de identificações: corpo, história, memórias, crenças, emoções, padrões. Mas tudo isso pode ser observado, e tudo que pode ser observado não é você. Agora pare por um instante, sem tentar entender, apenas perceba. Existe algo em você que está vendo isso tudo, sem esforço, sem julgamento, sem precisar provar nada. Esse algo não está confuso, ele está apenas vendo a confusão. Esse algo não está perdido, ele está vendo a sensação de perda. Esse algo não está sofrendo, ele está consciente do sofrimento. E aqui está a virada. Você passou a vida inteira tentando consertar aquilo que você não é, e ignorando aquilo que você realmente é, tentando controlar o corpo, tentando silenciar a mente, tentando fugir das emoções, mas nunca parou para reconhecer o observador. E o observador não precisa ser consertado, ele já está inteiro. Agora entende por que nada parecia funcionar completamente? Porque você tentava resolver no nível errado. Você tentava encontrar estabilidade dentro daquilo que é instável por natureza. O corpo muda, a mente oscila, as emoções variam, mas o observador permanece sempre. E quando você começa a se reconhecer como esse observador, algo muito específico acontece. Você ganha espaço. Espaço entre você e o pensamento. Espaço entre você e a emoção. Espaço entre você e a reação. E nesse espaço, existe liberdade. Você ainda pode sentir, você ainda pode pensar, você ainda pode agir, mas agora você escolhe. Você não é mais arrastado, você não é mais dominado, você não é mais definido, você se torna consciente. E isso muda tudo, porque a partir daqui, você não está mais tentando escapar da experiência, você está começando a utilizá-la, sem se perder dentro dela, sem se confundir com ela, sem esquecer quem está observando tudo isso acontecer. Agora você começa a entrar em um território onde a maioria não chega, porque observar já separa, mas sustentar o eu sou transforma. E essa transformação não é simbólica, ela é prática. Ela acontece no momento em que você começa a ver com clareza: isso que está passando por mim não sou eu. Pensa nisso com precisão. Um pensamento surge. Antes, você automaticamente dizia: esse sou eu. Agora, você observa e reconhece: isso apareceu em mim. E só isso já muda tudo, porque no instante em que você não se identifica, você não alimenta. E o que não é alimentado, perde força.
Agora leva isso para emoções. Raiva surge, medo surge, ansiedade surge. Antes você reagia, agora você percebe. Isso está passando pelo meu campo, mas não me define. E nesse momento, a emoção não te domina. Ela se dissolve mais rápido. Ela perde a capacidade de te arrastar. Isso é alquimia, não no sentido místico que te ensinaram, mas no sentido real. Você está transformando sua relação com a experiência. Você não está tentando eliminar pensamentos. Você não está tentando fugir de emoções. Você está reposicionando sua identidade. E isso muda completamente a dinâmica interna. Agora entende por que tantas pessoas permanecem presas? Porque elas tentam controlar o conteúdo sem mudar quem está se identificando com ele. Mas quando você muda o ponto de identificação, o conteúdo perde relevância. E aqui está algo ainda mais profundo. Muitos dos pensamentos que passam por você nem são seus. São padrões herdados da família, do ambiente, da cultura, da repetição. E você passou anos dizendo: esse sou eu, mas nunca questionou: isso realmente me pertence? Agora você começa a ver, e quando você vê, você pode escolher, você pode simplesmente deixar passar, sem resistência, sem luta, sem apego. E quanto mais você faz isso, mais leve você se torna. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de carregar o que não é seu. Agora, existe um ponto ainda mais preciso dentro desse processo. Você começa a reconhecer o que é alinhado e o que não é. Não com base em regras externas, mas com base em sensação interna. Aquilo que expande, aquilo que traz clareza, aquilo que te conecta com presença. Isso é alinhamento. Aquilo que contrai, que gera peso, que te prende em repetição. Isso é desalinhamento. E você não precisa mais brigar com o desalinhamento. Você apenas não escolhe seguir. Simples assim. E é nesse ponto que a sua realidade começa a mudar. Não porque você manifestou algo, mas porque você parou de sustentar o que não era você e começou a sustentar o que sempre foi, sem esforço, sem imposição, sem precisar convencer ninguém, apenas reconhecendo e permitindo. Isso é poder real, silencioso, preciso, inevitável. Existe mais de uma camada operando dentro de você, não como entidades separadas, mas como níveis de funcionamento. Existe a parte que reage, impulsiva, condicionada, automática. Existe a parte que interpreta, que cria histórias, que justifica, que tenta dar sentido a tudo. E existe a parte que observa, silenciosa, clara, presente. Mas ainda existe algo além disso, uma função superior, uma inteligência que não apenas observa, mas orienta. Ela não grita, ela não impõe, mas quando você começa a se alinhar com ela, suas decisões mudam, sem esforço, sem conflito. Você pode até sentir raiva, mas não age a partir dela. Você pode até sentir medo, mas não se paralisa por causa dele. Você pode até perceber impulsos antigos, mas não se deixa levar automaticamente. E isso não é repressão, isso é integração. Você não está negando partes de si. Você está colocando cada coisa no lugar correto. A reação deixa de comandar. A consciência assume a direção. Agora observa isso com profundidade. Muitas pessoas vivem tentando controlar o comportamento, mas o comportamento é apenas a ponta. O que realmente precisa mudar é o nível a partir do qual você está operando. Se você ainda está identificado com a reação, você sempre vai voltar para os mesmos padrões. Se você começa a operar a partir da observação, você ganha espaço. Mas quando você se alinha com essa inteligência superior, você ganha direção. E direção muda tudo, porque você deixa de depender de regras externas. Você deixa de depender de validação. Você deixa de depender do ambiente para decidir quem você é. Você começa a agir a partir de um ponto interno, coerente, estável, presente. E isso resolve um dos maiores conflitos que existem: a incoerência. A pessoa sabe o que deveria fazer, mas não consegue sustentar. Sabe o que faz mal, mas continua repetindo. Sabe o que quer, mas se perde no meio do caminho. Isso acontece porque ela ainda está fragmentada. Uma parte quer, outra parte reage, outra parte duvida.
Mas quando há integração, essas partes deixam de competir e passam a se alinhar. A ação se torna natural, não forçada, não pesada, natural. E isso muda completamente a forma como você vive. Você não precisa mais se vigiar o tempo todo. Você não precisa mais lutar contra si. Você não precisa mais carregar esse conflito interno constante, porque agora existe coerência. Você sente, você percebe, você escolhe e você sustenta, sem desgaste, sem excesso de esforço, sem precisar provar nada. E é aqui que começa a verdadeira estabilidade, não baseada em controle, mas baseada em alinhamento. Você não está mais tentando entender conceitos, você está começando a perceber um padrão que sempre esteve presente, mas que você não via com lucidez. Você não é a mente, você não é o corpo, você não é as emoções, você é aquilo que observa. E mais do que isso, você é aquilo que dá consciência à própria experiência. Agora para um instante e sinta isso, sem tentar explicar, sem tentar encaixar em uma ideia. Apenas perceba se tudo muda, mas existe algo em você que percebe a mudança. Então esse algo não está mudando. Esse algo é constante. Esse algo é presença. E essa presença não está separada de Deus. Ela é a expressão direta dessa inteligência. Isso muda completamente a forma como você se vê, porque você deixa de ser alguém tentando se conectar com algo maior e passa a reconhecer que já está dentro disso, sempre esteve, mas aqui está o ponto que poucos compreendem. Você pode saber disso e ainda assim não viver isso, porque saber não é suficiente. Você precisa sustentar, e sustentar significa o quê? Significa lembrar. No meio da experiência, no meio da emoção, no meio do caos, no meio da dúvida, você parar e reconhecer, isso está acontecendo, mas não define o que eu sou. E nesse momento, você se reposiciona, sem precisar fugir, sem precisar negar, sem precisar lutar, apenas voltando para o ponto de presença, voltando para o eu sou. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna, até que chega um ponto em que você não precisa mais se lembrar. Você já está estável, presente, consciente. E quando isso acontece, algo muito específico muda na sua realidade. Você para de viver como reação e passa a viver como escolha. Você não é mais empurrado pelos eventos. Você começa a responder a partir de um centro. Você não é mais moldado pelo ambiente. Você começa a influenciar o ambiente a partir da sua frequência. E isso não é algo místico. É consequência direta de alinhamento interno. Agora entende por que a maioria continua presa? Porque vive esquecida. Esquecida de quem é. Esquecida do ponto de observação. Esquecida da presença. E esse esquecimento gera confusão, gera sofrimento, gera repetição. Mas quando você lembra, mesmo que por instantes, você já sai do padrão. E cada vez que você sai, você enfraquece a antiga estrutura e fortalece a nova, até que a nova se torna dominante e a antiga irrelevante, sem esforço, sem luta, sem precisar destruir nada, apenas deixando de sustentar o que não é você e permanecendo no que sempre foi. Agora escuta isso com total presença. Tudo o que você buscou até aqui não estava fora, nunca esteve. A sensação de falta, a sensação de vazio, a sensação de estar perdido, não vinham da ausência de algo, vinham do esquecimento. Esquecimento de quem você é. Você foi treinado a se ver como um indivíduo isolado, separado da fonte, separado de Deus, separado da própria essência. E a partir dessa ideia, tudo virou busca, buscar propósito, buscar sentido, buscar direção, buscar validação, buscar cura. Mas você não percebeu uma coisa simples. Você não estava buscando algo novo. Você estava tentando lembrar do que sempre esteve presente. Agora entende por que nada externo resolvia completamente? Porque o externo nunca foi a origem, era apenas reflexo do seu estado, reflexo da sua identificação,
reflexo da sua consciência. E quando você muda o ponto de onde você se percebe, o reflexo muda junto, não por esforço, mas por coerência. Agora vem a realização mais direta de todas. Você não é um ser humano tentando se conectar com Deus. Você é Deus experimentando ser um ser humano. E o momento em que você reconhece isso, mesmo que por um segundo, é o momento em que a separação se dissolve. Você não precisa provar, você não precisa convencer, você não precisa esperar, você apenas reconhece e sustenta. E quanto mais você sustenta, mais isso se torna natural, mais isso se torna estável, mais isso se torna quem você vive sendo. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que algo clicou aí dentro, escreve nos comentários: "Eu sou consciente", sem explicar, sem justificar. Apenas declare: "Isso não é para mim". Isso é para você ancorar essa percepção. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de consciência, com conteúdos que vão além do superficial, se inscreve no canal agora, porque aqui você não vai apenas ouvir, você vai começar a se lembrar. E quando você lembra, você não volta mais a ser o mesmo, nunca mais.